Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa metáfora, muito poderosa sobre autodescoberta que vem direto do capítulo 2 de Uma Jornada para a Plenitude. Vamos explorar essa ideia de como um mapa e uma bússola podem revelar não um caminho no mundo, mas a geografia da nossa própria alma. Bom, vamos começar por aqui com essa citação do cartógrafo. Ela já define o tom de tudo, né? A jornada para se curar não começa com um grande ato de coragem. Não, ela começa com um reconhecimento sincero de que uma dor se tornou simplesmente insuportável. É um ponto de partida que, infelizmente, muita gente conhece bem. E é aqui que a gente conhece nossos protagonistas, o cuidado, a sombra e o vazio. Eles conseguiram escapar do barulho de suas vidas, da tal cidade dos males do século, só para darem de cara com um tipo diferente de vazio. Um silêncio que meio que força um confronto interno. É interessante parar para pensar como a falta de distração externa aumenta o peso de cada um deles. A mente do cuidado, que já vive na ansiedade, começa a criar novas ameaças do nada. O silêncio faz a culpa da sombra gritar mais alto. E para o vazio, que precisa de validação dos outros, a quietude só ecoa a própria solidão. E bem naquele momento em que a tentação de voltar para o sofrimento conhecido é quase irresistível, surge uma luz, uma esperança. A loja do cartógrafo representa aquele ponto de virada, sabe? Quando uma nova possibilidade aparece, um convite para escolher um caminho diferente daquele que nos trouxe até aqui. E essa é a primeira grande lição do cartógrafo. Não dá para avançar de verdade sem antes fazer um diagnóstico bem honesto de onde se está. Não onde os pés estão, mas como ele mesmo diz, onde as almas residem. É um chamado para uma autoavaliação radical. E para fazer esse diagnóstico, ele apresenta a primeira ferramenta, o astromanima. Pensa nisso como se fosse uma ressonância magnética da alma. A função dele não é fazer a gente se sentir bem, mas mostrar a verdade, por mais dura que seja, sobre o nosso estado interior. O processo parece simples, né? Mas ele não exige habilidade, e sim vulnerabilidade. O ponto-chave é o segundo passo, focar na verdade da vida sem as máscaras que a gente usa todo dia. É um exercício de honestidade brutal consigo mesmo. E olha só o primeiro resultado. O mapa do cuidado é a imagem perfeita da ansiedade. A paz interior dele é só um pontinho de luz, quase se apagando, e a esperança no futuro é um borrão de caos. Isso mostra de um jeito brilhante como a preocupação constante devasta as áreas mais importantes da alma. Em seguida vem o mapa da sombra. É um cenário de pura desolação. Onde deveria ter propósito, conexão, existem só buracos negros. O mapa do vazio talvez seja o mais chocante de todos. Não é só uma área escura, é um buraco, literalmente, no centro, que está sugando a cor e a vida de todas as outras áreas. É uma imagem muito forte de como a falta de amor próprio e a busca por validação externa podem drenar toda a nossa energia vital. Então chegamos num ponto crucial. O diagnóstico está feito. Os 3 viajantes agora conseguem ver a verdade da sua dor, de uma forma que não dá para negar. Mas um mapa que só mostra o problema não adianta muito, né? É preciso uma ferramenta para navegar. E aí entra a segunda ferramenta, o compasso da intenção. E aqui está a virada genial da história. Essa bússola, ela não funciona com base no que a gente quer evitar. Ela exige uma mudança de mentalidade, parar de fugir da dor e começar a buscar ativamente um destino. Esse slide aqui resume o grande clique da história toda. A diferença entre dizer eu não quero mais sentir medo e eu busco a paz. A primeira frase te mantém focado no problema, no medo. A segunda cria um destino, um polo positivo. É uma diferença que parece sutil, mas que muda tudo. A bússola só se mexe quando declaramos o que buscamos e não do que estamos fugindo. E o cuidado é o primeiro a sacar isso. Ele para de focar em fugir do medo e muda a declaração para um objetivo claro, prático. Eu busco a paz para minha mente. E na mesma hora, a bússola ganha uma direção, um norte. A intenção da sombra é ainda mais simples, mas, igualmente poderosa. Vindo daquele cenário de desolação total, declarar a busca por esperança já é um ato de fé gigantesco. E, de novo, a bússola responde, apontando para o mesmo caminho. A declaração do vazio é a mais profunda. Ele não busca só tapar o buraco, mas curar a própria condição de estar quebrado. Eu busco ser inteiro. Com essa intenção, ele vai na raiz do problema. E a bússola brilha mais forte, se alinhando com as outras. E isso leva a gente para uma verdade que une tudo.
Não importa qual é a luta específica de cada um, se é ansiedade, culpa ou falta de autoestima, o primeiro passo para a cura é o mesmo: definir uma intenção clara e positiva. Então, resumindo o papel de cada ferramenta, o mapa, o astroanima, é o diagnóstico. É ter a coragem de olhar para a verdade da nossa condição atual sem filtro nenhum. E a bússola, o compasso da intenção, é o motor que move a transformação. É ela que transforma uma fuga desesperada da dor em uma busca intencional pela plenitude. O mapa sem a bússola é só um retrato da dor. A bússola sem o mapa não sabe de onde partir. Juntas, elas dão início à jornada. E agora, fica a reflexão. Se a gente trouxesse essa metáfora para a vida real, agora, como seria esse mapa da alma? Quais áreas como paz interior, propósito ou amor próprio estariam com cores vibrantes e quais estariam mais apagadas, na sombra? É um exercício de honestidade bem poderoso. E para fechar, a pergunta mais importante. Para além de tudo aquilo que se quer evitar, qual é o destino positivo? Qual é aquela declaração de intenção que faria a bússola apontar firme para um caminho de cura? O que, de verdade, se busca? Fica aí a reflexão.